Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa cobertura especial das 100 mais inovadoras de TI 2024. Eu tenho aqui comigo agora o Renato Mendonça, ele que é gerente de TI da Cury, uma empresa do setor de construção. Renato, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Renato, a gente vai conversar um pouco sobre como a Cury está implementando tecnologia no seu negócio hoje, né? E eu queria também trazer um pouco dos insights que a gente recebeu a partir das empresas que se inscreveram no prêmio 100 mais inovadoras de TI. A gente teve mais de 300 empresas que se inscreveram no ano de 2024, a Cury está entre as 100 mais inovadoras, mas um dos insights mais interessantes que a gente teve a partir dessas inscrições foi da dificuldade que essas empresas têm com a priorização de projetos dentro da TI, né? Isso foi uma dificuldade para 67% das empresas que participaram do nosso prêmio no ano passado, né? Queria entender do ponto de vista de vocês lá na Cury, como vocês lidam com essa questão da priorização de projetos? Isso também é um desafio para vocês e o que vocês fazem para superá-lo, né? Boa pergunta, também é um desafio para a gente. A gente tem um modelo no qual a gente tem uma torre de investimentos de tecnologia e todo ano a gente submete a torre para o comitê para aprovação, que são os projetos de tecnologia que a gente vai executar no ano. Mas para que isso aconteça, né, e para que a gente tenha, de fato, tudo isso bem alinhado, tem que existir um alinhamento estratégico e toda essa torre de investimentos, torre e projetos de tecnologia, eles devem estar bem alinhados com as áreas de negócio, né? Então, não tem jeito, a gente tem analistas e coordenadores que acompanham e estão juntos com as áreas de negócio, que alinham todas essas demandas, as priorizações, para aí sim a gente definir quais são os projetos prioritários para determinadas áreas, conforme o alinhamento do que a companhia precisa para o futuro. Que acho que essa é uma variável importante também, né? A companhia pode estar num momento de crescimento, de ter que reduzir despesas, então a priorização ela tem que ter o alinhamento estratégico e a priorização com as áreas de negócio. E é assim que a gente lida. Claro que existem ainda assim algumas dificuldades e a gente trata isso no decorrer do ano com incrementos, se necessários, através de business case para novos projetos. Legal. E Renato, antes da gente começar a nossa gravação, a gente estava conversando um pouco sobre esses insights que a gente tirou da nossa pesquisa aqui, né? E um ponto interessante também é como 44% dos participantes apontam que a contratação e retenção de talentos também é uma barreira grande para a transformação digital, né? Queria entender no setor da construção, que a Cury está envolvida hoje, como que está essa questão? Vocês também enfrentam uma dificuldade na contratação, na retenção desses talentos de tecnologia? E, de novo, como que tem lidado com esse desafio, né? Com certeza. Na construção civil também a gente passa por esses problemas, né? Igual nos outros segmentos. É um desafio grande a contratação e retenção. A gente tem que cuidar muito disso e a gente tem lidado com isso trabalhando muito com o time interno, investindo muito na parte de capacitação, de treinamento, desenvolvendo todo esse time e tentando manter esse time conosco, né? Eu estou na Cury desde maio de 19, boa parte do time está desde lá, veio sendo construído uma equipe e a gente tem uma equipe boa há um bom tempo, mas é um grande desafio, pois as tecnologias, elas demandam profissionais. E é um mercado, né? Conforme você tem uma determinada tecnologia com muitas implementações, novos projetos, você tem essa questão de falta ou dificuldade de recursos. Além dos nossos profissionais, a gente trabalha também com parceiros, mas a gente vê e enxerga essa dificuldade também com eles e a gente tenta sempre trazer uma pessoa e fazer a formação e o investimento nela para que ela fique com a gente por um longo ou por um período de tempo maior. A gente entende que esse tem sido um bom caminho. Uhum. E, Renato, a gente, quando fala do setor de construção civil, ele não é um daqueles que imediatamente se associa com a adoção de tecnologia, não, com inovação e TI, né? Em vários sentidos ainda é um setor que não está tão maduro nesses aspectos.
Me fala um pouco como vocês têm enfrentado essa questão lá na Cury, né? Para adotar mais tecnologias dentro da empresa e avançar nesse sentido. O que são prioridades hoje para vocês? Que áreas que vocês têm investido? Enfim, conta um pouco pra gente da estratégia de TI de vocês lá na Cury. Tá, joia. Eu tô no mercado de construção há uns 15 anos já. De fato, isso é verdade, né? A construção civil, ela tinha um pouco disso. Eu acho que ultimamente o mercado tem crescido muito, principalmente do ponto de vista de investimento em startups, em tecnologias. Nos últimos anos cresceu muito as PropTechs e Construtechs, então eu acho que é um avanço. A gente precisa realmente cada vez mais de empresas oferecendo serviços, oferecendo tecnologias específicas para o mercado da construção civil. O mercado da construção civil ele tem um ciclo longo, ele é muito diferente da compra de um produto e daí tem necessidades bem diferentes. A gente tem uma série de particularidades dentro do nosso mercado que tornam ele muito diferente do restante, né? E claro que é bem complicado essa questão de adoção, de tecnologia, mas eu gosto de trazer as variáveis, né? Uma variável é o momento da companhia, o que ela tem de perspectiva para o futuro, e a outra variável é, de fato, o levantamento, o entendimento com as áreas de negócio e como que você dá um match disso para ter o plano estratégico ali da tecnologia e caminhar com isso, né? A Cury, eu estou na Cury desde maio de 19, a Cury vem num crescimento, né? E esse crescimento forte a cada ano, ele necessita de resultados do ponto de vista operacional e do ponto de vista de tecnologia. Então a gente conseguiu, nesse decorrer, defender dentro da torre de projetos relevantes para que a gente tivesse ali melhorias no decorrer do ano e conseguir mostrar o resultado conforme o que a companhia precisa, para assim cada vez mais dar outros passos, né? Então a gente brinca que a gente tem que fazer, primeiro a gente tem que mostrar o resultado lá para depois pedir um pouquinho mais. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Com o passar do tempo a gente também vai ganhando confiança ali conforme os resultados vão aparecendo. Apesar de ter essa dificuldade do mercado, hoje o nosso cenário lá é um cenário onde a gente tem os investimentos necessários do que a gente precisa e do que a gente entende que tem que fazer de evolução, tanto de tecnologia quanto de inovação, né? Além de gerente de tecnologia, eu sou líder lá da frente de inovação, então a gente tem também os investimentos ali em inovação e a gente tem cada ano superado ali, conseguido trazer os resultados para a partir daí ter novos investimentos e conseguir esses novos investimentos. Renato, acho que o último ponto você falou agora sobre a questão da inovação, e aí eu queria entender como que a inovação se encaixa dentro da estratégia de tecnologia da empresa, né? Você também é responsável por essa área, como você falou agora, é algo que corre paralelamente, é algo que vocês procuram soluções pontuais de acordo com os problemas de negócio que vão surgindo. Como que se encaixa a estratégia de inovação dentro da Cury? Perfeito, boa pergunta. A gente tem uma comissão de inovação, no qual eu sou o líder da comissão. Dentro dessa comissão a gente tem outros gestores de outras áreas, né? Então tem gestor da área de RH, tem gestor de vendas, tem gestor de incorporação e tem também as pessoas da engenharia, né? Tem pessoas de obra, de planejamento e orçamento do nosso escritório. Então esse time se reúne mensalmente para discutir ali as estratégias de inovação. A gente trabalha de forma a resolver os desafios identificados e mapeados dentro dali da comissão de inovação e também a gente tenta democratizar cada vez mais a inovação. A gente entende que a responsabilidade de ficar na área de tecnologia ou apenas em algumas pessoas, ela acaba travando um pouco a gente, né? Então a gente tem um programa interno no qual a gente tem premiações, a gente solicita as ideias para poder ouvir as ideias e trabalhar elas. Então a gente está criando
mecanismos e com ferramentas para poder com que todos os nossos profissionais possam participar desse movimento, né? Se a gente tiver várias pessoas sugerindo ideias, colocando essas ideias em prática e trazendo tecnologia e inovação, a gente ganha muito em escala. Então a gente tem trabalhado muito nessa frente de cada vez mais deixar com que todo mundo na companhia possa fazer e participar desse processo, né? A gente separa um pouco os itens que a gente tem como premiação de projetos inovadores, um evento de inovação, a gente já está indo para o terceiro evento de inovação, conexão com startups, resolução de problemas e desafios ao mercado dentro de inovação e, eventualmente, quando isso evolui um pouco, pode se tornar um projeto, até mesmo virar um projeto dentro da torre de tecnologia, né? Então eu diria que essas coisas às vezes têm uma mescla de projetos que a gente já sabe e estão dentro da torre de tecnologia, mas os itens que a gente tem ali dentro do portfólio de inovação. Acho que tudo isso somado, a gente tem ali várias frentes e vários projetos em andamento. Legal. Alguma área específica que vocês têm investido recentemente, que tem potencial de expansão? A gente tem várias áreas que a gente atua, né? Muito por time de relacionamento com o cliente, financeiro. Agora a gente fez um projeto de inteligência artificial, inclusive com o time de incorporação, né? Que é uma área talvez um pouco diferente do segmento, mas que é o início de tudo ali, desde a fase da compra de terreno, avaliação de como vai ser o projeto, a parte jurídica e legal. Então a gente trabalha com todas as áreas. Eu diria que hoje a gente tem projeto, se não em quase todas as áreas, tá? Legal. E eu conversei aqui com o Renato Mendonça, que é gerente de TI da Cury. Renato, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer imenso. Muito obrigado. Joia. Continua acompanhando aqui a nossa cobertura completa das 100 mais inovadoras de TI de 2024, tanto aqui pelo YouTube, quanto também pelas nossas redes sociais e lá no itforum.com.br. A gente vai ficando por aqui e até mais.